Olá, e bem-vindo ou bem-vinda à Frequência da Calma. Antes de começarmos, encontre uma posição que lhe traga conforto. Feche os olhos e respire fundo. A nossa viagem de hoje levou-nos ao coração de uma padaria adormecida, a um ritual tão antigo como o próprio tempo. Esta história foi criada para ser um abraço para a sua mente, um convite para que os seus pensamentos se aquietem ao ritmo lento de amassar o pão. Permita que os sons e os cheiros que vamos descrever o ou a envolvam e o ou a guiem para um sono profundo e tranquilo. A rua está mergulhada no silêncio e na escuridão da meia-noite, mas uma única janela brilha com uma luz quente e convidativa. É a padaria de Arthur. Por dentro, o ar é tépido e carrega o cheiro fantasma das fornadas do dia anterior. Arthur, um homem cujos movimentos são lentos e cheios de uma paz antiga, acende as luzes sobre a sua grande mesa de trabalho de madeira. Ele não está aqui para trabalhar, ele está aqui para meditar. E nesta noite, ele convida-o a partilhar do seu silêncio, a preparar juntos o alimento da alma, um ingrediente de cada vez. O seu primeiro ato é um ritual de preparação. Ele amarra um avental de linho branco à cintura, as suas fitas a fazerem um som suave. Dirige-se à pia de pedra e abre a torneira. A água corre, límpida e fria. Ele lava as mãos lentamente, sentindo a água a limpar não apenas a pele, mas também qualquer vestígio de pressa que o dia possa ter deixado. O som da água é a primeira nota na sinfonia silenciosa desta noite. Seca as mãos num pano macio e aproximar-se da sua mesa de trabalho. Sobre ela repousa um grande saco de serapilheira. Ele desata o nó e mergulha uma concha de metal na farinha. Ao levantá-la, uma nuvem fina de pó branco flutua no ar, dançando no feixe de luz do candeeiro como poeira de estrelas. Ele despeja a farinha numa grande tigela de cerâmica, e o som é um puff suave e abafado. Ao lado da farinha, ele coloca os outros elementos. Um pequeno frasco de sal marinho, cujos cristais brilham como diamantes brutos. Ele pega numa pitada com os dedos, sentindo a sua textura granulada, e espalha menos-a sobre a farinha. Depois, o fermento, o coração vivo do pão. Ele mistura-o com um pouco de água morna e açúcar e observou por um momento, enquanto pequenas bolhas começam a fermar-se à superfície, um sinal de que a vida está a despertar. Com todos os ingredientes secos na tigela, ele faz um pequeno poço no centro da farinha. É para lá que ele despeja a água morna e a mistura de fermento. A água é absorvida lentamente, escurecendo a farinha, e um cheiro sutil, limpo e ligeiramente adocicado, começa a subir. O primeiro perfume do pão, que ainda não existe. Com uma colher de pau, ele começa a misturar tudo. O movimento é circular, lento e constante. A massa começa a ganhar forma, passando de uma mistura desorganizada para uma bola pegajosa e disforme. Ele sente o peso a aumentar na colher à medida que a massa ganha corpo. Quando já não consegue mais mexer com a colher, ele enfarinha as mãos. A sensação do pó seco e sedoso na sua pele é familiar e reconfortante. Ele vira a massa da tigela para a mesa de trabalho de madeira, que também foi generosamente polvilhada com farinha. A massa cai com um som úmido e pesado. E então, o verdadeiro ritual começa a sova. As mãos de Arthur, fortes e gentis, começam a trabalhar a massa. O movimento é um ritmo ancestral. Empurrar com a base da palma, dobrar a massa sobre si mesma, virar e repetir.
Empurrar, dobrar, virar. Empurrar, dobrar, virar. É uma dança lenta, um diálogo sem palavras entre o padeiro e o pão. O único som no ateliê é o baque suave e rítmico da massa a encontrar a madeira. É um som profundo e reconfortante, como o de um coração a bater devagar. Cada movimento é uma transferência de calor, de energia, de intenção. Arthur não está a lutar com a massa. Está a ensiná-la, a encorajá-la a encontrar a sua força. A textura da massa começa a mudar sob as suas mãos. O que era pegajoso e disforme torna-se gradualmente liso, elástico e suave. É como se a massa estivesse a despertar, a ganhar vida própria. Ele pode sentir as redes de glúten a formarem-se, a estrutura interna do pão a ser construída. Ele continua a amassar, os seus olhos meio fechados, o seu corpo a balançar suavemente com o ritmo. Não há pensamentos, apenas um movimento. A sua mente, antes talvez cheia com os ecos do dia, está agora completamente focada nesta única tarefa, neste único momento. O ato de amassar torna-se uma meditação em movimento. Depois de longos minutos, a massa está pronta. É agora uma esfera perfeita, macia ao toque como a pele de um pêssego. Ele sente-a por um momento, a sua tepidez e a sua energia potencial. Com um carinho imenso, ele coloca a bola de massa numa tigela limpa, untada com um fio de azeite. Cobre a tigela com um pano de linho úmido e coloque-a num canto mais quente da padaria, perto do forno, ainda adormecido. Agora é tempo de esperar. É o tempo da primeira levedura, o tempo do crescimento silencioso. A paciência é o ingrediente secreto mais importante. Enquanto a massa descansa, Arthur limpa sua mesa de trabalho, varre a farinha excedente, lava a tigela, arruma os seus utensílios. A ordem e a limpeza são também parte do seu ritual, uma forma de criar um espaço de clareza para o próximo passo. O silêncio na padaria é agora ainda mais profundo. Ele senta-se numa pequena cadeira de madeira e observa a tigela coberta. Nada parece acontecer, mas ele sabe que, sob o pano, uma transformação lenta e milagrosa está em curso. O fermento está a trabalhar, a respirar, a encher a massa com pequenas bolhas de ar, a fazê-la crescer. Passado o tempo certo, ele levanta o pano. A massa duplicou de tamanho. É agora uma cúpula inchada e cheia de vida. Ele pressiona suavemente com um dedo e a massa cede com um suspiro, libertando o ar. Ele vira menos-a novamente para a mesa de trabalho enfarinhada, com movimentos gentis. Ele divide a massa em porções iguais. A sua intenção não é apressar, mas sim guiar. Ele molda cada porção numa forma oval, enrolando a massa com cuidado para criar tensão na superfície. Cada pão é uma promessa de calor e de sustento. Ele coloca os pães moldados sobre um tabuleiro, cobre-os novamente com o pano de linho e deixá-os para a segunda levedura. Este é um descanso mais curto, um último momento de crescimento antes do teste final do forno. Os pães tornam-se visivelmente mais redondos, mais cheios, como almofadas macias. É então que Arthur se volta para o grande forno de pedra. Abre a sua porta de ferro pesada, e o som do metal a ranger é um som antigo e respeitoso. Ele acende o gás, e a chama azul desperta com um rush suave. O calor começa a irradiar para fora, enchendo a padaria com uma nova energia, uma promessa de transformação. Quando o forno atinge a temperatura perfeita, ele prepara os pães. Com uma lâmina afiada,
Ele faz um corte rápido e elegante na superfície de cada um. Não é uma ferida, mas sim uma assinatura, uma abertura para que o pão possa expandir-se livremente no calor. Com uma pá de madeira longa, ele desliza os pães para dentro do forno quente e incandescente. Fecha a porta de ferro e, por um momento, tudo fica novamente em silêncio. A última e mais importante etapa da transformação começou, e então o cheiro começa de forma sutil, um aroma à levedura e a grão aquecido. Mas lentamente ele transforma-se. Torna-se mais complexo, mais rico, o cheiro inconfundível, reconfortante e quase sagrado de pão a assar. Preenche cada descansar canto da padaria, envolvendo tudo num abraço olfativo. Arthur não precisa de um relógio. Ele conhece o pão pelo cheiro, pela cor que ele imagina que a côdea está a adquirir lá dentro. O cheiro torna-se mais profundo, mais tostado, com notas de nozes e caramelo. É o cheiro de casa, de conforto, de algo fundamentalmente bom e verdadeiro. Finalmente, ele abre a porta do forno. Uma onda de calor e de aroma sai ao seu encontro. Lá dentro, os pães estão perfeitos, inchados, com uma côdea de um castanho dourado, profundo e brilhante. Ele retira-os com a pá de madeira e o som que fazem ao baterem no tabuleiro é o de uma casca oca e estaladiça. Ele coloca os pães quentes sobre uma grelha de metal para arrefecerem. E o som mais mágico de todos acontece: o crepitar. A côdea quente, ao encontrar o ar mais frio, começa a estalar suavemente uma canção de dezenas de pequenas fissuras a formarem-se. É a canção do pão feliz. O vapor sobe dos pães, carregando a última onda do seu perfume. Delicioso. O trabalho de Arthur terminou. Ele senta-se novamente na sua cadeira, a contemplar a sua criação, o seu coração cheio de uma paz simples e profunda. E enquanto o cheiro a pão quente preenche a padaria silenciosa, permita que esta sensação de calor e de conforto a preencha também. Não há mais nada a fazer, nada a esperar. Deixe que a paz deste ritual a embale, que o seu corpo se sinta nutrido e seguro, e que você se entregue a um sono profundo, tranquilo e restaurador. Apenas